Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo e eu tô aqui para conversar com vocês sobre o domingo mais interessante, mais bacana, mais top para os fãs de automobilismo de todo mundo, né? Ontem, dia 26 de maio, nós tivemos o Grande Prêmio de Mônaco pela Fórmula 1 e também as 500 milhas de Indianápolis, corrida que aconteceu lá nos Estados Unidos. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre as duas provas, destacar os pontos mais interessantes que a gente teve e, enfim, discutir de fato como foi, né, esse dia tão especial para a gente que gosta de corrida de automóvel, né? Vamos começar então pelo que abriu o dia, né? Pelo Grande Prêmio de Mônaco na Fórmula 1. Uma corrida que muita gente está questionando ultimamente, né? Porque ela é muito chata, não tem ultrapassagem. Enfim, já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas primeiramente a gente fala sobre a corrida em si, sobre o que aconteceu em pista, né? Primeiro grande acontecimento que a gente teve foi a batida do Leclerc, né? O Leclerc estava largando de 15º nesse domingo por conta daquela atrapalhada fenomenal que a Ferrari teve no sábado, né? Foi uma situação assim ridícula, porque o Vettel estava sendo eliminado, aí o Vettel saiu, o Vettel se salvou e quem acabou caindo foi o Leclerc. Então, por muito pouco que a Ferrari não teve os dois carros eliminados no Q1, ia ser bizarro. Mas a eliminação do Leclerc foi totalmente bizarra, né? Foi um erro de estratégia, um erro de cálculo. A equipe achou que o tempo dele era bom o suficiente, mas não era. Estava longe de ser bom o suficiente. A pista estava melhorando muito e ele ficou preso nos boxes. Ele não conseguiu sair porque o Vettel estava tentando melhorar o seu tempo. O Vettel já estava abaixo da zona de corte naquele momento. Enfim, acabou acontecendo toda aquela situação, ele ficou preso lá atrás, não conseguiu sair. Largou de 15º, conseguiu ganhar uma posição na largada. Fez duas ultrapassagens na prova, né? Ultrapassou uma vez colocando por dentro no grampo da Luz. E depois conseguiu também colocar por dentro na Rascasse no finalzinho da volta. Ele foi tentar repetir essa manobra para cima do Hülkenberg e ela não deu certo. Ele tocou no Hülkenberg, tocou no guarda-reio, acabou furando seu pneu traseiro e estragando toda a corrida, né? A chance que ele tinha de se recuperar, né? A corrida já estava estragada. E eu acho que esse é o ponto principal que a gente precisa levar em conta para analisar, né? Leclerc já cometeu alguns erros nessa temporada e a gente não pode isentar ele desses erros que ele cometeu. Mas nesse final de semana, talvez tenha acontecido o erro mais compreensível de todos os erros que ele teve até aqui. Por quê? Porque ele estava numa posição muito ruim, né? Ele estava em 12º, se eu não estou enganado, no momento em que ele bateu, fora da zona de pontuação, precisando subir no grid, não chegar só em 10º, tentar chegar lá na posição mínima no 6º lugar, né? E é muito difícil ultrapassar em Mônaco. Então, assim, ele precisava tentar arriscar em algum momento, né? Ele não podia esperar aquela oportunidade clara de ultrapassagem, porque ela não acontece em Mônaco de fato, né? Você não tem aquela possibilidade de fazer uma ultrapassagem limpa. Você precisa arriscar. De fato, ele estava numa posição de arriscar, né? Se ele ficasse esperando a corrida inteira atrás do safety car, não, né? Atrás do Hülkenberg, esperando um safety car, esperando alguma possibilidade de ir para frente, essa possibilidade poderia não acontecer, como de fato não aconteceu. A gente só teve um safety car causado por esse incidente do Leclerc. E, enfim, eu acho compreensível. Ele errou, sim, o Leclerc errou, foi uma manobra muito otimista e eu acho até muito ansiosa, né? Ele não tinha espaço para colocar o carro naquela posição, mas como eu falei, é compreensível porque ele precisava tentar alguma coisa, ele precisava surpreender os seus adversários e subir o mais rápido possível, não conseguiu, bola para frente, né? Seguindo a linha do tempo da corrida, logo depois desse lance a gente teve a única parada nos boxes do pessoal lá da frente, né? Os 4 primeiros colocados pararam na mesma volta
E foi ali praticamente que a corrida se decidiu, né? Foi ali que o pódio se decidiu. A Mercedes tentou parar os seus 2 carros na mesma volta, né? Como fez na China, se eu não estou enganado, com o Bottas entrando logo em sequência do Hamilton. Só que dessa vez a margem do Bottas para o terceiro lugar era muito pequena, muito apertada, né? E é muito difícil que a equipe Mercedes consiga fazer um pit stop perfeito, né? Ou, aliás, 2 pit stops perfeitos, um em sequência do outro. É uma situação complicada de acontecer, né? Então, nesse momento, o Bottas perdeu ali aqueles milésimos, centésimos que iam devolver ele à frente do Verstappen. A Red Bull fez um trabalho melhor. Verstappen saiu na frente, os dois se tocaram. O Bottas teve um pneu furado, acabou tendo que voltar para os boxes na volta seguinte, caiu para a 4ª posição, e o Verstappen foi punido por unsafe release, tomou 5 segundos acrescidos no tempo final de prova. Muita gente estava falando que a Red Bull desfavoreceu o Max, que ela prejudicou o Max, que ela tirou esse pódio do Max. Eu acho que não, né? Porque assim, vamos analisar pela seguinte ótica. Unsafe release, né? O que é um unsafe release? É você soltar o carro em uma posição perigosa. O que a Red Bull teria que ter feito para não tomar essa punição? Esperar os carros passarem. Se a Red Bull esperasse os carros passarem, Verstappen ia voltar em 4º de qualquer maneira. E como não tem chance de ultrapassagem em Mônaco, ele ia terminar em 4º. Né? Não ia ter muito o que fazer. O que a Red Bull tentou fazer foi arriscar para colocar o Max em uma posição de ataque, para colocar ele na 2ª posição e tentar colocar ele no pódio. Não deu certo, mas a exemplo do que o Leclerc estava tentando fazer com a Ferrari, que era tirar um resultado bom daquela situação em que ele estava, a Red Bull tentou fazer com o Max, foi tentar colocar ele no pódio, né? Não deu certo, né? Arriscou, mas não deu certo. Eu não vejo como uma falha, assim, uma situação que prejudicou o Max. Foi algo que a Red Bull tentou, né? E que era o que poderia tentar naquele momento. Tentar sair na frente do Bottas e do Vettel. Se não conseguisse, ia ficar preso atrás deles a corrida toda e não ia muito ter o que fazer, né? E foi justamente isso que aconteceu durante toda a corrida, né? A gente teve o Verstappen no finalzinho tentando uma manobra sobre o Hamilton, mas ele ficou muito longe de conseguir, não conseguiu nem dividir a curva, né? Ele só colocou o bico do carro ali no meio. E de fato é isso, né? A gente teve pouquíssima ação, as chances de ultrapassagem em Mônaco são mínimas, né? O grande problema qual que é, né? As pessoas acham que isso é um problema, né? A gente está vivendo um momento na história da Fórmula 1 que as pessoas elas acabam imaginando que toda corrida precisa ter tudo de bom, assim, né? Precisa, sei lá, ter uma zebra no pódio, precisa ter todo mundo brigando a todo momento. As pessoas esquecem que as corridas marcantes elas não acontecem todo final de semana, né? Se eu não estou enganado, foi o Sebastian Vettel que falou uma vez uma frase muito, muito sábia e que é muito importante levar em consideração, porque ela é verdade. Ele disse que um campeonato de Fórmula 1 é como um campeonato de futebol qualquer. Existem jogos bons e existem jogos ruins. No campeonato de Fórmula 1 existem corridas marcantes, corridas sensacionais, corridas com muita emoção e corridas que não têm tanta emoção, né? Vão ser não ruins, mas vão ser menos, vão prender menos a atenção do que outras provas, e é normal isso acontecer, tá? Óbvio que Mônaco não vai ter ultrapassagem, e isso não é um problema, porque sempre foi assim, e Mônaco nunca perdeu seu prestígio por não ter ultrapassagem, né? A graça de Mônaco é outra situação. É você andar sempre colado no guarda-reio, você não poder errar, você ter que ir muito bem no sábado para conseguir classificar seu carro bem e ter uma chance de fazer uma boa corrida no domingo. Sempre foi assim, sempre costumou ser assim, né? Hoje em dia as ultrapassagens estão ainda mais complicadas porque os carros são maiores, sim, eu concordo, mas
O fato de Mônaco não ter ultrapassagem não é pré-requisito para Mônaco estar fora do calendário da Fórmula 1. Eu acho que isso são comentários imediatistas que as pessoas fazem, porque elas acabaram de assistir a corrida e elas estão naquela sonolência pós-corrida, né, que você espera muita coisa, mas não acontece. Só que não é necessário, tá? Mônaco é uma prova tradicionalíssima, faz parte, né, da Tríplice Coroa, ela é valorizada até hoje. Na minha visão, ela é muito mais valorizada do que as 24 horas de Le Mans, por exemplo, né? Que virou um monopólio da Toyota, uma situação absurda. A Toyota não tem a mínima concorrência, então Mônaco importa e significa muito mais do que Le Mans, por exemplo, nesse momento do automobilismo mundial, né? Então, vamos ter um pouquinho mais de sensibilidade na hora de avaliar a corrida de Mônaco e entender, né, que não precisa de uma odisseia todo final de semana. Isso é lenta, né? Falando só um pouquinho do Mundial de Fórmula 1, ainda antes da gente ir para a Indy, né? A gente pode destacar as boas corridas da Toro Rosso, dos dois carros da Toro Rosso nesse final de semana, foram muito bem. E novamente o Sainz. O Sainz fez uma excelente prova com a McLaren. O Norris, se eu não estou enganado, terminou fora da zona de pontuação e o Sainz terminou em sexto, né? Foi o melhor do resto, atrás apenas das equipes grandes. Sainz sempre foi um grande piloto, ele teve muito azar nas primeiras corridas, né? Mas agora as coisas estão começando a dar certo, ele está conseguindo provar o seu valor. Olho no Sainz sempre. Com a situação do pneu furado, o Bottas caiu para quarto. Com a punição do Max, ele subiu para terceiro, né? Conseguiu recuperar alguns pontinhos, mas ele não foi segundo. Hamilton venceu a corrida, então o Hamilton abriu mais 10 pontos sobre o Valtteri Bottas. Tem 17 pontos de vantagem no Campeonato Mundial. Já é uma diferença um pouquinho grande, né? É uma diferença que dá uma gordurinha para o Hamilton poder ter alguma intercorrência em determinada prova. Então, as coisas começam a funcionar para o lado do Hamilton. Lembrando que a próxima corrida é no Canadá. Hamilton tem 6 vitórias na carreira em Montreal. Então, vamos esperar. O Bottas também costuma ir bem no Canadá. Teve alguns pódios com a Williams lá. Mas o Hamilton é muito forte no Canadá. Então, vamos esperar. Tem tudo para ser uma excelente prova. E o Bottas precisa terminar na frente do Hamilton. Senão o Hamilton vai escapar. E aí vai ficar muito difícil. Vamos mudar a chavinha, vamos falar um pouquinho da IndyCar. A gente teve ontem as 500 milhas de Indianápolis, uma das corridas mais importantes, se não a corrida mais importante do mundo automobilístico. E a gente já teve, antes mesmo da corrida, todo aquele rebuliço em torno do Alonso, né? O Alonso já tinha tentado uma participação nas 500 milhas de Indianápolis em 2017, classificou o carro muito bem, terminou entre os 9 primeiros, foi muito bem no domingo, chegou a liderar a corrida, mas teve um problema de motor naquela ocasião. Nesse ano, a McLaren ela não entrou com uma parceria com a Andretti, né? Em 2017 a parceria foi com a Andretti, que é uma equipe estabelecida, uma equipe muito bem vista, né, no automobilismo americano. Nesse ano foi com a Carlin, que é uma equipe de base no automobilismo europeu e que está começando na IndyCar e não deu certo. O Alonso não conseguiu nem se classificar para as 500 milhas de Indianápolis, né? Enfim, é uma prova de como essa corrida é disputada. Muita gente olha, às vezes, com um olhar meio amador, uma coisa assim meio pejorativa para a Indy 500. Não é verdade, né? O Alonso foi lá, o Alonso, bicampeão mundial de Fórmula 1, não conseguiu se classificar. Então mostra que não é só o piloto, não é só você chegar lá e virar para a esquerda. Você tem que ter todo um acerto, todo um conhecimento prévio, toda uma preparação para ir bem nessa corrida, né? Falando especificamente sobre a prova que aconteceu ontem, né? No começo, na fase inicial da prova, a gente teve um domínio amplo do Simon Pagenaud, francês que largou na pole position, liderou praticamente metade das voltas da prova, e isso é uma raridade muito grande, né? Porque você pensa um circuito oval,
você tem sempre a questão do vácuo, né? Então é muito natural que os pilotos se revezem na primeira posição. Isso não aconteceu. Pagenaud largou na frente, permaneceu na frente praticamente metade das voltas da prova e, né, sempre dominando, sempre virando mais rápido do que os demais. A partir, não necessariamente a partir da metade da prova, mas quase durante as 500 milhas inteira, a gente teve muitos incidentes nos boxes, né? É uma coisa para se destacar porque não é normal. A gente teve o Hélio Castro Neves errando nos boxes, teve o Marcus Ericsson, né, que é um ex-piloto de Fórmula 1, estava no seu primeiro ano, estava fazendo uma corrida muito boa, chegando inclusive no top 10, errou nos boxes, acabou perdendo voltas, terminou lá para trás. Teve um incidente do Will Power também nos boxes, ele quase atropelou um dos mecânicos, ele foi punido também, acabou voltando pro final do pelotão. Então foi uma corrida muito agitada nos boxes, a gente não teve tantos acidentes em pista. O único acidente que merece destaque em pista aconteceu já para o final da prova, acabou ocasionando uma bandeira vermelha, não faltavam em torno de 20 voltas, foi o toque entre o Graham Rahal e o Sébastien Bourdais, né? Na verdade, o que aconteceu foi que o Rahal tentou colocar por dentro, ele estava quase por dentro já, e o Bourdais não viu. Eu acredito que foi uma falha do spotter, né? Nos circuitos ovais, a gente tem a questão dos spotters, que auxiliam muito os pilotos sobre a questão se eles têm que ficar do lado de fora ou do lado de dentro. E provavelmente o spotter do Bourdais deu uma falhadinha nessa hora. E ele acabou fechando demais o Rahal, né? O Rahal rodou, daí o Bourdais rodou, e todo mundo que veio atrás acabou batendo. Foi um acidente grande, alguns pilotos ficaram fora, ocasionou a bandeira vermelha, e foi o único toque na corrida que realmente mereceu destaque. O resto dos incidentes, todos nos boxes. Depois dessa bandeira vermelha, aí a gente teve realmente muita ação nas últimas 15 voltas finais. No momento da bandeira vermelha, o Alexander Rossi, ex-piloto de Fórmula 1, correu metade da temporada mais ou menos pela antiga Manor. Estava na liderança, tinha acabado de ultrapassar o Pagenaud. Logo depois, na relargada, o Pagenaud conseguiu dar o troco. O Rossi conseguiu voltar faltando 3 voltas para o final, mas na reta oposta, eu acredito que faltou um pouquinho de experiência para o Rossi, ele não conseguiu tracionar muito bem. Na saída da curva 2, o Pagenaud pegou o vácuo, conseguiu a ultrapassagem e manteve a liderança até o final da prova. O Rossi deu uma entrevista depois da corrida, ele disse que ele não falou abertamente, mas quando perguntaram, né, o que faltou para ele ganhar a corrida, ele disse que faltou cavalos no motor. Então ele estava criticando, de certa forma, o motor Honda, que em teoria é um pouquinho menos potente do que o Chevrolet, mas foi um motor muito mais econômico, né? Os carros da Honda conseguiam rodar muito mais voltas com um tanque de gasolina do que os motores Chevrolet. Então, né, tá praticamente equiparado essa situação. Sobre o Pagenaud, uma vitória muito importante. Ele vinha sendo questionado na equipe, não vinha fazendo boas corridas, passou um jejum muito grande de vitórias na categoria nos últimos meses. Venceu o GP de Indy, né, que é a corrida no circuito misto de Indianápolis, e agora venceu também as 500 milhas. Então, um mês de maio excelente para o Pagenaud e que deve significar a renovação dele para o ano que vem. Uma última curiosidade sobre essa corrida, porém não menos importante, é que essa é a primeira vitória de um francês desde 1920. Praticamente 100 anos sem franceses vencendo uma das maiores provas do automobilismo mundial. É um domingo que vai ficar na história do automobilismo e principalmente vai ficar marcado, vai marcar Simon Pagenaud na história da categoria e do automobilismo de maneira geral. Bom, por hoje é só, pessoal.
Eu volto na próxima vez para comentar sobre o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, beleza? Um abraço para vocês e até mais!